Vamos lá então, pessoal. Terceiro vídeo sobre agentes públicos, espécies de agentes públicos. Como disse, é um tema extenso. E eu acredito que esse seja o terceiro e último vídeo, pelo menos para essa semana, tá? Vamos lá então, pessoal. Quinta espécie. Aquilo que a doutrina e a jurisprudência denomina de particulares colaboradores, tá? Quem são esses caras aqui? Eles preservam a natureza de pessoas particulares, porém, eles exercem uma função pública. Eles não são titulares de cargo público, eles não são titulares de emprego público, porém, por algum motivo, eles exercem uma função pública. Tá? Então, não titularizam cargo e não titularizam emprego, mas exercem uma função pública, na maioria das vezes, para não dizer em todas, episódica, ou seja, temporária, precária. Não é algo que acontece sempre, beleza? De certa forma, se aproximam nesse aspecto aos agentes temporários ali, tá? Porque o agente temporário, como nós vimos ali no item 4, ele também não tem um emprego e nem um cargo, ele exerce uma função pública que também é episódica, é temporária. Nesse ponto, a relação é muito parecida entre um e outro. Tá? Eles exercitam transitoriamente uma função pública, podendo ou não receber uma remuneração ou uma vantagem por isso. Tá? Aqui a gente começa já a ver uma diferença em relação ao agente temporário. O agente temporário, ele necessariamente recebe uma remuneração, porque ninguém trabalha de graça. Tá? O particular colaborador, muitas vezes ele não recebe absolutamente nada. Tá? Muitas vezes ele não recebe absolutamente nada, e na maioria das vezes ele é requisitado. Tá? Ele é requisitado, ele não vai voluntariamente. Pode ser que vá, mas na maioria das vezes ele é requisitado. Então, ele pode receber uma remuneração, isso vai tudo depender da lei. A lei pode estabelecer uma remuneração ou qualquer vantagem, pode ser uma ajuda de custo, por exemplo. Tá? Quem são esses caras? Eu vou colocar aqui os mais famosos, tá? Que são requisitados. Mesários em eleições, não sei quem de vocês já teve a feliz condição de ser convocado como um mesário em eleição. Você é um particular colaborador da administração, de regra, não ganha nada, tá? No máximo que você ganha é talvez a possibilidade de faltar no serviço alguns dias. Os chamados conscritos, isso aqui é por causa dos militares, quando estão naquela fase ali de inscrição obrigatória nas Forças Armadas, né, com 18 anos, todos os meninos são obrigados a fazer essa inscrição. E também, pessoal, um exemplo muito comum é o caso dos jurados no júri, no conselho de sentença, sabe? O júri popular, aquele julgamento lá dos crimes dolosos contra a vida. Aqueles jurados que representam o povo, eles, para nós no direito administrativo, eles são particulares colaboradores com a administração da justiça, que também, de regra, não ganham nada. O máximo que ganham é a justificativa por faltar no emprego, ok? E temos também os voluntários. Nada impede que a pessoa seja voluntária. Você pode ser voluntário para trabalhar nas eleições. Tá? Eu, particularmente, sou. Tá? Eu me inscrevi como voluntário para trabalhar em eleições. Você pode se cadastrar como voluntário para participar de júris. Se você gosta de júri popular, eu recomendo você fazer isso. Se você gosta de direito penal, se você gosta de júri popular, e já imagina que seja uma área que você quer trabalhar no futuro, sei lá, se inscreva lá como voluntário para ser jurado. Com o tempo você vai aprendendo muito das sacadas do júri. Júri não tem nada de muito teórico, pessoal. Júri é um teatro. Então, quanto mais você vê júri, mais você aprende sobre júri. Então, para quem gosta, eu acho que seria uma dica interessante. Não sei se existe alguma vedação para estudantes de direito participarem como jurados. Particularmente, não sei se existe. Mas perguntem aí para
o professor de Direito Penal de vocês, que certamente ele vai saber, tá? Esses particulares, então, colaboradores. Outra diferença importante aqui em relação ao agente público temporário. O agente público temporário, de regra, faz processo seletivo. Os particulares colaboradores, não. Os particulares colaboradores, eles são requisitados, na maioria das vezes, e apresentam-se como voluntários, mas não existe nenhum processo seletivo para a escolha deles, de regra. Beleza? Esses carinhas aí, muito embora eles não receberem um salário, não poderem ser categorizados como empregados ou como agentes públicos titulares de cargo público, para todos os efeitos, eles são funcionários públicos para fins penais. Recomendo que você leia o 327 do Código Penal. E também eles são agentes públicos para fins de improbidade administrativa, lei que nós veremos no futuro, que é a Lei 8429. Recomendo que vocês já comecem a ler essa lei, dá uma lida ali no artigo 2º da Lei de Improbidade. Ou seja, gente, o particular colaborador, eu diria que ele recebe os ônus de ser um agente público, mas não fica com nenhum bônus de ser agente público. Tá? Como dizem aqui no Sul, é pura bucha, tá? Mas que nada, é importante para contribuir para o país. Agentes vitalícios. Vamos lá, para a 6ª categoria. Quem são esses caras? Esses caras são o ápice da cadeia alimentar da administração pública. Quem que é vitalício? É vitalício somente juízes e membros dos ministérios públicos. Esses são os únicos órgãos que têm agentes públicos vitalícios. Tá? O que significa vitalício, pessoal? Vitalício significa para toda a vida. Tá? Então, tanto juízes como membros do Ministério Público são aquilo que nós chamamos de vitalícios. Quer dizer que eles vão ficar como juízes e membros do Ministério Público para toda a vida? Não. Isso é uma impropriedade linguística. Na verdade, como nós vimos, tanto os juízes quanto promotores, um dia, ao completarem 75 anos, terão que abandonar os seus cargos. Tá? Então, o termo agente vitalício é um termo bem impróprio para categorizar essas pessoas aí. Mas é o que a gente tem, beleza? Não fui eu que criei essa categoria, não, tá? Então, agentes vitalícios, estamos falando de juízes e membros do MP. Eles se tornam vitalícios depois de 2 anos de exercício do cargo, que é o chamado estágio probatório. Artigo 95, 1, e aqui destaco, são 2 anos, beleza? Eles perdem o cargo, artigo 95, 1 da CF de novo, durante o estágio probatório, por deliberação do seu tribunal. Isso está previsto e especificado em 2/3 dos membros do tribunal, na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, artigo 27, parágrafo 6º. Aqueles que querem concursos para juiz terão que estudar a LOMAN. Ou então, após sentença com trânsito em julgado. Para quem quer se aprofundar, dá uma olhada na resolução 135 de 2001 do CNJ, onde ali existe o procedimento administrativo disciplinar a ser aplicado em magistrados. Ok? Tem também regulamentação no Conselho Nacional do Ministério Público, tá, pessoal? Mas eu não pesquisei aqui, não. Eu pesquisei só para a magistratura. Pega o seu caderno e anota aí. Qual a diferença entre vitalicidade e estabilidade? Tá? Qual a diferença entre estabilidade e vitaliciedade? Vamos lá. Na estabilidade, só se aplica para agentes titulares de cargos efetivos. E está previsto no artigo 41 da CF. Já a vitaliciedade
só aplica para juízes e membros do Ministério Público. No caso dos juízes, está previsto lá no artigo 95.1 da CF. Quando a Constituição trata do Ministério Público, também tem essa previsão. Eu não pesquisei aqui, tá, gente? Mas é só você olhar lá na Constituição que tem um artigo dizendo que a vitaliciedade também se aplica para membros do MP, ok? Segunda distinção importante. Quando eu falo em estabilidade, aquela que está no artigo 41, o agente público, o servidor público, ele pode ser demitido, sim, em 3 hipóteses. Sentença judicial com trânsito, processo administrativo disciplinar e procedimento de avaliação de desempenho. Então, são 3 hipóteses para o pé na bunda. Tá? Quando nós falamos em vitaliciedade, o sujeito só pode ser mandado embora, só pode ser demitido em 2 hipóteses. Durante o estágio probatório, no caso de deliberação de 2/3 do tribunal, depois que ele cumpre esse estágio probatório, que é de 2 anos, só pode ser demitido por sentença com trânsito em julgado. Ou seja, não se demite juízes e promotores por processo administrativo disciplinar ou por procedimento de avaliação de desempenho. Não tem como. Esses 2 procedimentos só se aplicam para servidores públicos estatutários. Ou seja,